Bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós vamos conversar com a Cissa e com a Sami, duas carnívoras que estão na caminhada da estratégia. E a gente vai saber delas todas as informações sobre as dificuldades, sobre as facilidades e como que elas entraram nessa estratégia e o tempo que elas já estão. Então vamos começar com a Sami. Sami, fala aí pra gente, teu nome, tua idade, de onde que tu és. Então, meu nome é Samira, eu tenho 33 anos, sou de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. E dia 27 agora vai fazer 3 meses que eu tô na estratégia carnívora, com as carnes e ovos. Olha que legal. E você conheceu a estratégia foi na internet? Como é que você conheceu a estratégia? Isso, depois de vários testes com outros protocolos, aí eu cheguei meio que no Peter. E aí eu resolvi tentar e deu super certo para mim, super funcionou. Nas primeiras semanas mesmo. Que Ai, antes que eu legal. comia muita raiz. E aí nisso fazia com que eu não comesse quase nada de carne. Olha E aí só. quando eu entrei na estratégia, super funcionou para mim. Olha que legal. E você fez essa escolha por uma questão de saúde? Sim, sim, buscando saúde mesmo. Ganhar peso, melhorar a parte hormonal também, que vinha totalmente prejudicada. Você vem de uma alimentação vegana, é isso? Sim, 18 anos eu caí nessa farsa. Você mudou direto de Sim, vegano para carnívoro? praticamente. Não para a estratégia carnívora em si, mas eu fui incluindo as carnes, ovos. Eu comecei com o peixe. Aí depois, peito de frango, carne moída. E aí eu fui incluindo o restante. Mas com as verduras ainda no prato. Olha só. Tá, Eu tá vou só dando uma fazer mais uma travadinha também. perguntinha e depois a gente vai fazer Sim. um bate-papo geral aqui. E qual foi o teu principal benefício que a estratégia te trouxe? Assim, se você pudesse citar um. Ah, o ganho de peso, com certeza. Que eu não conseguia chegar nem em 40 quilos antes da carnívora. E aí, com 2 meses eu ganhei quase 7 quilos. Eu tinha Olha 38, agora eu tô aí. com 47 quilos. Eu era Esse super peso, abaixo do peso. esse peso, Sam, foi em massa magra, né? Isso, massa magra. Que eu Interessante. vinha de um quadro excluído também do vegetarianismo. Olha que interessante, gente, porque as pessoas acham que só emagrecem na carnívora, né? A carnívora também te Não, traz para o teu peso ideal. Muito interessante isso. Agora vamos dar uma sim. pausinha, eu vou conversar um pouquinho então com a Cissa. Ok. Cissa, faz a tua apresentaçãozinha também, teu nome, idade, de onde tu mora, quanto tempo tá na estratégia. Meu nome é Sinara, eu sou de Porto Alegre também, e Ah, da minha cidade. na verdade eu sou do interior, né, de Santana do Livramento, mas eu moro em Porto Alegre já faz 15 anos, então já sou daqui, né. E eu também era vegetariana, tenho 34 anos. Eu comecei no vegetarianismo por causa da yoga, eu sou professora de yoga. Então tem muito essa questão, né, da cultura indiana, de divulgar o vegetarianismo, enfim. E aí, como muitas pessoas falavam, eu tinha um corpo bem travado, assim, não tinha flexibilidade nenhuma. E as pessoas muito né, nesse meio falavam que era por causa também da carne, que a carne deixava o corpo travado, porque era um alimento muito denso. Enfim, daí escutando muitas coisas que não fazia bem para a saúde, todas aquelas coisas que a gente escuta muito sobre a carne. Aí eu pensei, bom, vou tentar ver como é que se é tudo isso mesmo, né? E aí eu gosto muito de tentar, né, de testar em mim mesma. Daí eu comecei, então, com o vegetarianismo, fiquei 3 anos, mas aí eu comecei a ter muitos problemas, assim, de pele e alergias, até que foi uma das questões que eu comecei a voltar a comer carne.
é que eu tinha uma alergia assim que inchava muito as minhas mãos, os dedos das mãos e dos pés no frio. E a minha mãe tem isso, e a minha avó também tinha isso. Só que eu não entendia muito o porquê, né, que isso acontecia. Só depois que eu comecei com a estratégia carnívora é que eu ouvi falar dos oxalatos, né, e dos cristais de oxalatos que formam, né, nas juntas. E aí eu comecei a pesquisar mais e eu descobri que, na verdade, essa alimentação baseada em plantas estava me fazendo mal. Então, aí eu comecei com a estratégia carnívora em novembro do ano passado, então já faz quase um ano. Mas em janeiro, por aí, fevereiro, eu dei umas escapadas, saí um pouco da estratégia e aí eu senti já de novo diferença no meu corpo, né? E aí eu voltei para carnívora e agora eu tô só carnes, ovos e é isso, e manteiga. Com manteiga. Olha, que legal. Você entrou Eu junto senti comigo. Eu entrei em novembro. e eu senti bastante diferença, assim, porque eu já praticava exercício, eu sou professora de calistenia e yoga, e eu não sentia muito ganho, assim, de massa muscular, né? E com a carnívora, assim, foi impressionante, assim, que até o próprio treino, assim, eu consegui aguentar muito mais tempo, os pesos começam a ficar muito leves e o teu corpo começa a responder muito rápido, né? Comecei a hipertrofiar, assim, definir a definição muscular mesmo, veio só agora, assim, e faz muitos anos que eu treino. Mas a definição veio, assim, com a carnívora, questão de dois meses, assim, já começou a aparecer bem mais, assim, a musculatura. Sensacional. Impressionante. Sensacional. Muito legal, né? Nossa, eu adoro ouvir esse tipo de depoimento. Para mim é muito gratificante, porque a gente trabalhando com isso, né, dia a dia, a gente ouve muito, é preconceito, é coisa falando, gente falando mal, gente questionando, gente falando que você é doido, que você é maluco. E aí você ouvir dois depoimentos desses, né, é sensacional, sensacional. São as evidências, né? Que está todo mundo procurando nas pesquisas científicas, né? Nos estudos Inclusive randomizados. a idade que falavam que eu não teria na Foi carnívora. isso. Você quer um estudo científico mais potente do que esse, que a Cissa acabou de falar? Ela entrou na carnívora, ficou bem. Saiu, ficou mal. Voltou para a carnívora, ficou bem de novo. Esse é o maior estudo que existe. É o maior estudo que existe. Não tem, É verdade. Não, né? e a questão da flexibilidade que falavam muito, né, sobre a pessoa que come carne e não ter flexibilidade, também foi outro mito, né? Porque tinha muitas posturas que eu não conseguia fazer na yoga e que ficaram mais fáceis para mim. Eu acho que tem muita relação com a gordura. Então, a gordura ela deixa o corpo mais lubrificado, né? E a gente acaba, enfim, tendo mais flexibilidade, né? Exatamente. É saúde, Exatamente o né? que eu senti. Saúde. Exatamente o que eu senti. A lubrificação E muita das juntas, né? energia para fazer jejum também, né? A última vez que eu consegui fazer um jejum de 24 horas, mesmo depois de 24 horas, você não tem fome, né? Então é muita diferença. E quando sua alimentação é baseada em carboidrato, você tem fome menos de 3 em 3 horas, né? A fome E sem muito estresse também, nervoso. Você sempre está nervoso porque você sempre está com fome, nunca alimentado, né? Nunca está nutrido. é a É fome uma sem diferença. E o que vocês, assim, qual foi a primeira? Vou fazer a pergunta para as duas aí, cada uma responde. Qual foi a primeira diferença que vocês notaram? Assim, a primeira semana de carnívora, a segunda semana, o que vocês notaram assim, de diferença imediata no corpo? Pode começar aí, Cissa. Eu senti mais assim, mais na parte mental mesmo, assim, clareza mental. Eu senti que eu fiquei bem mais regulada, assim, também, né? Para tudo, assim, para dormir, para acordar. E eu acho que a gente acaba se conectando mais, assim, com a nossa natureza, né? Com o que é próprio para nós.
Então, eu acordo uns minutinhos antes do despertador tocar sempre. Então, eu não acordo cansada já, tendo que botar no soneca para dormir mais um pouquinho. Então, eu já acordo bem todo dia quase no mesmo horário, durmo quase todo dia no mesmo horário. Então, eu senti que eu acabei me conectando, assim, bem mais, né, com essa questão, assim, da própria natureza, assim, de estar mais regulado, né, de não ter muita bagunça, assim, e principalmente essa questão dos picos, né, de insulina também, que a gente tem quando come muito carboidrato. Então, tem aquela coisa da energia, daqui a pouco já cai tudo, aí tu já tá muito cansado e fica oscilando muito no dia, o humor. Eu trabalho com crianças também, então percebi que eu fiquei com mais paciência também, mais tranquila para lidar com as situações, assim, tirando esses picos, né? E na parte física foi a mudança corporal mesmo. Nos primeiros meses eu perdi peso, então eu fiquei um pouco assustada, porque eu já sou magra. Mas aí eu comecei a pesquisar mais, estudar mais e fui achando aquilo que era melhor para mim, né? Que foi acrescentar mais gorduras. Porque quando eu comecei a sair, né, do vegetarianismo, eu comia um pouquinho, um pedacinho de frango, um pouquinho não sei o quê. Quando eu vi a estratégia carnívora, eu comia muita carne magra. E aí também senti essa queda aí no peso, né, que a gente acaba perdendo. Mas aí depois comecei a acrescentar mais gordura, fazer uma dieta mais baseada na questão da carne mais gordurosa. E aí tá bem estável, assim, o meu peso. Cissa, posso te fazer uma pergunta? Você é professora de yoga, eu pratiquei yoga há muitos anos, eu gosto também, adoro. Tive essa mesma questão aí do veganismo, do vegetarianismo através da yoga, que é muito... As maiores práticas no Brasil acabam que associam as duas coisas, né? E eu gosto muito de meditar, uma coisa que eu herdei da yoga, e eu senti, e eu queria te perguntar isso, mudou alguma coisa assim nessa sua conexão na hora de você fazer a meditação? Você sentiu uma diferença da carnívora na meditação? Eu senti muita diferença. Mas e eu nem falo assim por sentar tanto e meditar. Mas quando a gente está focado ali, né, no momento presente, já pode ser considerado uma meditação. E eu senti muito isso assim no meu treino, né, tanto de pesos quanto da yoga, de eu entrar muito assim no flow, né? De tu tá ali naquele momento focado no músculo e tu não sair ali, às vezes passa mais de uma hora e eu tenho que me policiar para não exceder até o horário do treino, para não dar também um overtraining, né? Mas é tanta conexão ali no treino que eu fico tão focada ali naquele momento, assim, que eu considero uma meditação, coisa que eu nunca tive antes, assim. Foi um foco muito grande, assim, no músculo que tu tá trabalhando no momento presente e de não ver a hora passar, de tão conectado ali que eu tô com aquilo ali, né? Então, eu também faço no sol, apesar, né, de Porto Alegre ter esse tempo. Mesmo no frio, eu faço no sol ali, me conecto com a minha prática, às vezes na grama ali um pouquinho também. E isso aí foi muito impressionante, assim, que eu considero uma meditação mesmo fazendo, né? Mesmo não estando parada, meditando, porque a mente, Sim. nossa, ela entra muito assim no flow, muito mais fácil. Os macaquinhos do sótão Sentimos não, também, né, Cobra? é o flow, é a conexão, é todo Uma mundo das fala isso. primeiras coisas. Os É, macaquinhos do sótão parece que eles dão uma acalmada, né? Aquela exato. mente É, agitada que fica levando a gente para lá, para cá, para lá, para cá, ela dá uma. é. E É. essa questão de ser uma cultura, uma filosofia da Índia é também um pouquinho questionável, né? Porque tem muitos princípios ali da yoga e apenas esse princípio que eles trouxeram aqui para o Ocidente, né? Apenas essa questão da não violência, que é considerado não comer animais, né? Mas tem muitos outros princípios que ninguém fala nada, só fala desse. O resto ninguém dá bola, né? Só a questão da carne. E eu também pesquisando um pouquinho mais quando eu comecei, né, na carnívora,
eu também descobri que a Índia é um dos maiores exportadores de carne bovina. Então, eles não comem, eles são vegetarianos, mas eles exportam, né, a carne que eles não comem. A Então, economia deles roda nisso, né? exatamente. Que bacana, cara. Que bacana. E Ah, eu você, acho que Sami? essa. Você quer? Então, eu voltei a comer carne mais ou menos há um ano atrás. E aí, na primeira semana mesmo, eu já notei muita diferença que sumiu a síndrome do intestino irritável que eu tinha. Isso na primeira semana, que eu voltei a comer carne junto com as verduras, né? Mas mesmo assim a quantidade era muito pouca, porque eu comia muita raiz, ainda estava comendo alguns grãos, e aí nisso eu acabava comendo quase nada de carne, mais o prato colorido. E aí nisso não foi suficiente para ganhar peso, e eu acho que para resolver o problema da desnutrição também, que eu vinha do veganismo. E aí, E aí o eu que só você mais sentiu, então, foi essa questão do intestino, assim, a primeira. Sim, que melhorou já automaticamente com o retorno do consumo de ovos e carne. É interessante isso, né? Que, Sandra, que assim como a Cissa falou do mito de que a carne vermelha enrijece os músculos e perde a flexibilidade, existe também esse mito de que a carne vermelha faz mal para o intestino e de que fibras Sim, é que são boas para o que intestino. E a leva gente vê que dias, na prática é a exatamente ao história de que contrário. apodrece no intestino, igual os veganos costumam dizer, que dá câncer de intestino, que é tudo uma É. falácia, uma grande mentira, né? E, Sami, qual foi a diferença daí quando você parou de comer daí essas raízes, esses legumes, você entrou numa carnívora mais estrita, é isso? Ou você ainda Sim, está com... não, aí é que eu Estrito. notei a total diferença, porque aí eu aumentei o consumo de carnes e os ovos também. Consumia, eu praticamente só comia raiz, né? Tinha dia que eu comia quase 1 quilo de raiz, porque aí eu tirei o Nossa, arroz e o feijão, né? Aí eu comecei a compensar tudo na raiz. Fui atrás de sim. protocolo também, né? Que fala que desde que o carboidrato seja bom, que seja natural, comida de verdade, não tem problema lotar o prato, né? Aí você vai caindo nessa e nisso você acaba não consumindo nada de carne. Então, eu acho até uma ótima sacada, né, para qualquer pessoa, a Sim. estratégia carnívora, porque meio que você modula o seu paladar, né, para abrir para E as aí, carnes, né? Porque hoje, e nesse momento, Sami, que você entrou só na carne e nos ovos, o que mais você conseguiu enxergar assim? Ah, opa, isso aqui tá diferente de quando eu consumia raiz. então, a questão do peso, eu lembro que quando eu era vegana eu tinha um monte de irritação, um monte de meio que feridas no couro cabeludo, sumiu tudo. Eu tinha problema de ansiedade, síndrome do pânico quando vegana, tudo isso desapareceu depois que eu entrei na carnívora. Tinha problemas também com dente do siso, que eu ainda tenho, vivia inchados, sempre inchados. Hoje em dia eu nem lembro mais que tenho dentes do siso depois da carnívora. Clareza Olha aí, mental processo também, inflamatório. que eu fiz geografia, eu cheguei até quase o final da faculdade, mas no último ano eu acabei tendo que dar o mal dos 30, né? E você segue uma alimentação ruim que você acha que é boa, né? E aí chega nos 30, você ataca todos os problemas. Tudo surge e aí você meio que para a sua vida, né? Acabou a sua vida e aí você vai descobrir o que você fez da sua vida até aquele momento. E Aí é testar, né? Testar ladeira em abaixo. sim, em vários médicos e eles mandando você comer soja até no café da manhã, que está faltando proteína, né? Se você não come carne, você vai comer o quê, né? Proteína vegetal, soja, feijão. E aí você vai ficando cada vez mais doente, desnutrido, né? Porque essas proteínas a gente sabe que hoje em dia que é só antinutriente, né? Carboidrato, na verdade, elas nem são proteínas, né? Carboidrato.
Roubando os teus nutrientes. E deixa eu te perguntar assim, você ganhou peso depois que tirou as raízes, que ficou numa carnívora mais limpa, ou você começou a ganhar peso quando você estava consumindo as raízes junto na alimentação? Não, foi depois com a carnívora limpa, que aí eu incluí carnes, a gordura mesmo, que eu costumo comer muita costela, essas carnes gordurosas, e os ovos. E quando eu estava com as raízes, não ganhava peso de nem perdia, igual no veganismo, mas não ganhava. Olha que interessante, gente. Né? Eu queria fazer Parece mentira, né? Mas é a verdade, tá aí, né, gente? eu queria fazer uma pergunta para as Sim. duas. Como vocês duas vêm da linha vegana, vegetariana, eu também, meu sonho era ser vegano, eu já fui vegetariano também. Então, assim, a Alessandra também tem um pouco isso, né? Dessa coisa da Quase. comida natural, dessa linha. E que, hoje em dia, eu sei que o verdadeiro veganismo, verdadeiro comida natural, é a carnívora, né? Esse é o verdadeiro veganismo. Como é que vocês veem essa questão de vocês terem tentado se alimentar de uma forma natural durante muito tempo e agora descobrir esse mito e descobrir que a verdadeira forma natural de se alimentar é o carnivorismo? Pois é, para mim, assim, foi eu sempre. A minha questão com ser vegetariana era sempre em busca de melhorar a saúde, né? Enfim. E a gente sempre escutou que isso, né? Comer mais frutas, mais vegetais era o melhor, né? Só que foi meio que uma volta, assim, né? A minhas origens, porque lá em Livramento, os meus pais têm churrascaria. E eu me criei na churrascaria. Então, a gente comia, assim, quando eu morava lá, a gente comia carne de manhã, né? Quando estavam ali acendendo o fogo, ali às 10 horas da manhã que a gente tomava o café, a gente pegava um pedacinho era carne. Então, a gente sempre comia muita carne na minha infância. Deu uma cortadinha na Cissa. Eu também sou do Sul, né? E a gente tem esse hábito da carne, né? E você entrar numa estratégia plant-based, ela é antinatural, né? Assim como a Cissa tinha a churrascaria do pai, né? Eu que essa tinha história a carne diária, né? É que essa história de Fala, plantio Sam. bem recente, mas antigamente tinha, né? Na verdade, ninguém nem sabia direito o que era vegetarianismo antigamente, né? Hoje em É dia, uma acho que modinha. uns 2 anos. Porque antigamente você falava que era vegetariano, vegano, o povo só pensava em soja, né? Você só come soja, salada, essas coisas assim, né? Aí de uns 2 anos pra cá que veio esse boom de industrializado, né? Porque a indústria vem e se aproveita do momento, né? Eu lembro que quando eu comecei a buscar a cura da fibromialgia há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e que eu resolvi retirar o glúten da alimentação, não tinha nada sem glúten para comprar, eu tinha que fazer pão sem glúten, eu tinha que me virar. E de repente deu um boom e veio a dieta sem glúten. Então, assim, a indústria está sempre atrás, né? Ela está sempre se movimentando conforme as tendências, né? E eu acho que essa questão do vegetarianismo também foi muito explorada, ainda é, né? E hoje mais ainda com essas carnes fakes, né? Numa busca enlouquecida por produtos que lembrem a carne, né? Que eu acho isso meio incoerente. Se tu é vegetariano, tu vai procurar um produto que tem um sabor de carne para comer, é uma coisa que eu mesmo faria, né? Se eu tivesse continuado na plant-based, de procurar um bacon vegano, tem pessoas próximas que produzem bacon vegano, mas assim, gente, é uma coisa que a gente, quando cai a tua ficha, tu diz, nossa, como é que eu entrei nessa, né? De comer produtos ultraprocessados, cheios de porcarias, e achando que aquilo ali era bom, né? Cissa, caiu, pode seguir aí.
Daí eu era acostumada já, então, né, comer carne em todas as refeições, e eu sempre tive uma saúde muito boa, né? E quando eu vim para Porto Alegre, daí eu comecei a comer mais comida processada, mais pão, essas coisas que lá eu não comia quase praticamente nada. E depois de estar aqui e começar daí o vegetarianismo, foi que eu comecei a ficar doente toda hora, né? Eu fiz 2 cirurgias e quase que fui para a terceira, né, por causa de lipoma, que são células de gordura, sendo que eu não comia nada, nada de gordura, era zero. A minha alimentação era suco verde, era fruta, era tudo assim que a gente considera natural, né? Então era verduras, frutas, todo mundo achava, nossa, que eu era muito saudável, né? Enfim. E aí foi que a gente começa a pensar, raciocinar, e eu, pô, mas eu nunca tive isso, como é que agora que eu teoricamente estou me alimentando, né, de mais comidas naturais, como é que agora eu tô tendo esses problemas, né? E daí até na época que eu que eu tive um dos lipomas no pescoço, assim, que ficou tamanho de um ovo, assim, uma bola, né? E nisso eu falando com alguns médicos e nutricionistas vegetarianos, e eles falavam, o teu corpo tá se limpando, não sei o quê. E quanto mais eu tentava limpar, mais aquilo crescia, assim, absurdo, assim, questão de um mês, cresceu horrores o nódulo. E teve um dos médicos que falava muito que vegetarianismo curava câncer, que não sei o quê. Quando eu falei para ele, né, do lipoma, ele falou, não, vai, faz a cirurgia. Ou seja, então, nem ele acreditava que aquela cura existia realmente, né? É impressionante, né? Então, foi, na Quanto... verdade, voltar, né, às minhas origens e ver que aquilo não era o que eu pensava que estava sendo natural, na verdade, não era o natural. Então, foi uma quebra de paradigma, a gente acaba, né, se confrontando as nossas próprias ideias, assim, até aceitar realmente, né, que não é natural o ser humano comer tantas plantas e frutas que já foram modificadas, enfim. É. E como é que é a digestão de vocês hoje em relação ao que era antes, em relação a gases, em relação à distensão abdominal, em relação a volume de fezes, idas ao banheiro? E eu já vou engatar nessa pergunta, como é que foi a transição com relação, que eu ia perguntar, no intestino? Vocês tiveram diarreia, no primeiro momento, né? Então vocês podem começar falando no primeiro momento, como é que foi, e daí depois vocês seguem como vocês estão hoje. Daí segue a pergunta ali do Cobra, daí já mata tudo. Pra mim, assim, não mudou nada, né? Eu tenho, assim, continuo indo no banheiro bem regularmente, todos os dias. Não mudou essa questão que eu sei que falam isso, né? Na dieta carnívora que tu vai menos, assim. Pra mim, continuou igual, assim, um volume um pouquinho menos, mas continua sendo todos os dias. Assim, não tive nenhuma diferença quanto a isso. Mas no começo, assim, quando eu comecei a introduzir mais gordura, eu tive assim um pouquinho de dor abdominal. Mas foi só nos primeiros, assim, nas primeiras vezes, assim. Depois eu até fazia jejum e comia mais a carne e gordura e eu sentia mais isso. Aí eu parei de fazer jejum e comecei a espaçar, comer menos, né, quantidade, mas mais vezes ao dia e essas dores passaram. Então eu acho que eu ainda não tenho ainda a acidez estomacal para digerir bem assim essa quantidade de uma vez só, porque por ter passado 3 anos, né, nessa alimentação, então muda as bactérias do intestino, muda tudo, né? Então eu acho que indo para mim voltar um pouquinho, parar um pouquinho de voltar, dar um passo atrás, foi importante para melhorar minha digestão, assim. E aí hoje sim, eu não tenho mais nenhuma dor e tenho bastante energia, assim, não senti muita diferença, assim, entre fazer jejum e ser mais benéfico
ou não, assim. Eu acho que para mim funcionou melhor comer menos. Percebo que eu faço melhor a digestão comendo menos e mais vezes ao dia. Legal. E a questão de gases? Nada, zero. Mas Isso aí antes, eu tinha com feijão, assim, com feijão eu não podia comer, mas agora na carnívora é zero, não tem, não existe. zero gases, né? Impressionante, né? Sami? Então, no primeiro mês eu notei que não teve muita diferença. Agora, no segundo mês, eu comecei a entrar no ciclo da diarreia, né, que eu até pedi uma ajudazinha para a Alessandra, aí ela me deu a orientação da água com limão e eu incluí, fez super diferença e acabou as diarreias. Né? Mas ir no banheiro também eu não vou todo dia, vou um dia sim, um dia não, né? Deu essa mudança. E eu, duas vezes, duas refeições no dia eu costumo fazer. Né? Eu não E, fazia mais, eu fazia três. Quando eu e entrei na gases? estação, gases, não tenho mais também. Não tenho. Zero. Depois que eu entrei, principalmente do segundo mês para agora, sumiu mesmo. Foi muito difícil, Ninguém. Olha, Essa é eu ainda estava é uma diferença, né? o vício das frutas, das bananas, aí agora praticamente é só 100% mesmo, ovos e carne. deixa eu Eu aproveitar e acho aproveitar esse gancho. Como é que que foi a questão do sabor doce, de abandonar o sabor doce na carnívora? então, eu acho que com o Eu consumo, tinha, era aumento do mais. sal, né? Com o aumento do sal na alimentação, né? Eu consumo água com sal, né? E eu comecei a usar muito sal, que antigamente eu quase não usava. Né? Então, eu acho que isso acaba substituindo, você fica esquecendo, seu paladar vai mudando, né? E deixando de lado, né? Até pelas raízes também, eu comia muita batata doce, essas coisas. Então, aí você vai descontinuando esses alimentos, aí você vai meio que perdendo, né? E se abrindo para outros tipos de alimento, né? Que eu, Mas ontem mesmo fui até você não surpresa. tinha uma compulsividade por doce antes? Como é que era o antes? Só para mim. Sobremesa, essas coisas assim, não, mas frutas, principalmente banana, assim, era o meu vício, assim, se deixasse, eu comia o dia todo. Então, aí Sim, é aquela caixa de quase, banana. as frutas, né? Vegana nunca tem jeito, né? Porque você vai comendo o dia todo, né? Com aquela história que é saudável, que não é, né? Laranja também. E aí eu Sim, noto porque tá depois que liberado, né? sim, e depois que eu entrei na estratégia carnívora, eu noto que quando tenta incluir essas frutas, você já nota a total diferença, né? No intestino, você já começa com gás, E bem aí diferente. isso vai dando uma autorregulada, né? Você sai e aí você vê o efeito e já vê que é hora de retomar, né? Sim, aí Exatamente. meio que você já come, você já sabe que você vai passar mal com aquilo, né? Aí o que adianta comer, né? É bem assim. Essa é a E consciência quando eu final. sim, quando eu abusava com as raízes, eu tinha muita constipação também, né? Que dizem que a gente tem uma necessidade imensa por fibras, que não pode viver só com proteínas. E aí eu tentava seguir esses protocolos aí que falam de cozinhar, comer maçã cozida no café da manhã, não resolvia nada, até piorava. Yakult 40 também, que regula o intestino, que é puro açúcar, também não resolvia nada. E com a estratégia carnívora, se resolveu. Porque você não existe constipação na estratégia carnívora, né? Até pelo tanto de gordura que a gente acaba consumindo, né, diariamente. E você, Cissa, como é que foi a questão com o sabor doce? Eu também, eu era mais das frutas, né? Porque eu já não comia muito doce, com açúcar mesmo. Então era mais as frutas. E eu era daquelas vegetarianas que ia na Ceasa comprar caixa de banana, de frutas,
Então eu ia direto, assim, eu comia, assim, às vezes, fazia batida de banana, comia umas 10 bananas, assim, Não. batida, né? Sério. E ficava com uma barriga desse tamanho, assim, parecia o macaco, né? O macaco fica com o barrigão. E as pernas e os braços finos. E isso foi assim, incluindo o sal, que nem ela falou, some totalmente a vontade, assim, é zero, né? Agora o paladar já prefere ir na gordura, né? Se é para comer alguma coisa assim, a gente já saliva mais pela gordura do que pelo doce, assim. Então, às vezes até no meu trabalho tem festinha e coisa assim, não me dá nenhuma vontade, assim, não fico passando vontade, simplesmente não me apetece mais, assim. O que me apetece mais agora é a gordura mesmo. Eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, né? Eu e a Alessandra, a gente está preparando. Eu já tenho um material, a gente está juntando algumas coisas, e ela preparou um módulo de neurociência que explica exatamente isso que você estava falando, de como a gente vai substituindo, né, o corpo, ele vai substituindo essas redes neurais por novas redes neurais, novos hábitos. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte: a carne, ela vai subindo no ranking nosso de preferência naturalmente depois que acontecem essas coisas que vocês citaram. Bom, eu estou há 4 anos fazendo estratégia carnívora, né? Eu já testei bastante coisa e eu percebo isso, que é como se fosse assim, deixa eu botar a Alessandra aqui, peraí. É como vamos supor, a banana. A banana, ela tem um sabor que teoricamente entregaria nutrientes, né, para o corpo. Só que depois, quando o corpo vai dar aquele check-up mesmo, que nosso corpo ele procura proteína sempre, ele procura proteína, gordura, os nutrientes que a gente precisa, que são essenciais. E ele não encontra da banana, é como se fosse assim, é uma sinapse de prazer puro, sem a recompensa final da saciedade. E quando a gente coloca a carne ou a gordura no lugar disso, a gente sente também o prazer do sabor, só que aí depois, quando vem a recompensa da saciedade, na próxima escolha do corpo, ele vai preferir sempre esse, porque esse tem sabor e saciedade. O outro só tem sabor. Então, aí naturalmente a gente vai preferindo carne. As pessoas falam: pô, mas você não come uma pizza, um pão, ou qualquer coisa assim? Eu olho hoje para uma pizza, para um pão, não sei se vocês também já sentem isso. Eu prefiro muito mais uma carne do que um pão. Assim, O meu corpo pede por carne, não por pão. O meu doce hoje é torresmo. O torresmo é o docinho. O torresmo é o lanchinho, é o snack, né? O torresmo é o docinho. E é E meio que energia. você acaba tendo uma decepção, né? Porque o paladar muda, né? Você vai comer a banana, não tem mais aquele gosto que tinha antigamente, você não consegue mais sentir todo aquele açúcar. Aquilo ali vai perdendo a graça, né? Exatamente. Exatamente. É uma ressignificação da alimentação que acontece naturalmente, porque é aquela coisa, é o nosso instinto, né? É o segundo instinto mais básico de todos. O primeiro é dor, sobreviver. O segundo é comer, né? E o terceiro é se reproduzir. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam: mas não precisa de nutricionista para fazer estratégia carnívora? Aí eu falo assim: você precisa de nutricionista para você desaprender a comer, para você acreditar nas verdades de que proteína, gordura faz bem, e para você fazer essa transição. Porque depois disso, a estratégia carnívora é seguir nosso instinto, é assim como andar, é assim como dormir, é assim como sede, é a fome e a saciedade. Eu estou falando besteira ou vocês concordam com o que eu estou dizendo? Concordo. E eu acho que Sim. até a alimentação mais em carnes, ela regula até a nossa sede, né? Porque eu lembro que antes eu bebia muito pouca água, assim, quando eu bebia era mais na obrigação naquele mito que tu tem que tomar água. E agora a sede, ela é mais
ela é mais acentuada. Tu sente sede de verdade, bebe água com muito mais prazer também. E eu acho que tudo acaba ficando mais regulado, assim, né, no corpo. Os teus instintos, assim, de sede, fome, sono, fica mais visível, assim, né? Porque às vezes a gente acaba passando, ignorando, né, os nossos instintos. E eu vejo isso até pelas crianças, que eu trabalho com criança, né? E sempre tem fruta no lanche. E esses dias, aí eles comem ali a fruta primeiro, mas aí esses dias tinha espetinho de carne, que era por causa da Semana Farroupilha, que era o feriado aqui no Sul. E aí tinha espetinho, nossa, assim, ó, não sobrou nada, assim, ó, todos eles só queriam comer o espetinho, não queriam comer mais nada, assim, foi sucesso, né? E aí tu vê que eles comiam com muito mais, assim, prazer, sabe? Mastigar, assim, usar a força nos dentes. E mesmo sendo mais trabalhoso para eles comer a carne do que a banana, eles preferem, né, comer a carne do que a fruta, do que a banana, que é doce até, né? E a gente tem essa questão de dar fruta sempre para criança. Eu não consigo enxergar a Cissa e eu não consigo ouvir a Cissa. É mesmo? Ainda? É. Eu vou participar da live pelo bate-papo, ok? Tá Segue bom. aí. Senão eu não consigo nem ouvir. Ou eu já volto, vou buscar um fone e vou ouvir no PC. Segue aí. Tá bom, tranquilo. Sami, sobre essa questão da minha pergunta, você tem alguma coisa para acrescentar? E da água que ela falou, eu também tinha muito isso. Eu não tomava, às vezes, nem meio litro de água quando eu era vegana. Não tomava, todo mundo me falava, você vai arrumar algum problema de rim, porque eu não lembrava, né? E aí, depois que eu voltei à carne, estou na estratégia carnívora, eu nunca consumo menos de 1 litro de água por dia, né? E é muita diferença. Muita diferença. E a água com sal também, né? Faz muita diferença no dia também. Deixa eu aproveitar um gancho. Como é que é a questão para vocês da fome e da saciedade? Como é que vocês percebem hoje a fome e a saciedade? E como é que era antes? Bom, para mim, assim, eu ainda sinto bastante fome, eu vou falar. Então, mas eu acho assim, eu ser magra, né, e fazer muita atividade física, eu acho que é correspondente a isso. Então, eu acho que no começo eu sentia muita fome mesmo, assim. E eu acho que o meu corpo tava pedindo nutriente, pedindo nutrição, sabe? Tava faltando. Então, eu vejo isso que a maioria das pessoas fala que perde a fome. Então, eu acho que de repente o corpo ele começa a se regular, né? A pessoa que precisa perder peso, eu vejo, né, pelo que os depoimentos, é que o corpo, né, quer dar um tempo. E eu acho que para quem está precisando ganhar, nutrir, o corpo acaba pedindo mais. Então eu via isso assim, muita fome no começo, assim, às vezes de madrugada, às vezes eu sentia fome assim. E aí eu precisava comer assim, agora não, agora estabilizou assim, eu como mais ou menos a mesma quantidade assim todos os dias, mas eu não senti diminuir assim o apetite. Eu tenho apetite assim, e eu vejo que é o meu corpo mesmo pedindo, porque eu acordo super cedo, assim, às 5 da manhã e trabalho às vezes até às 8 da noite. Então, meu dia é muito ativo e eu vejo que eu preciso, né? Que tá sendo nutrido mesmo, assim, não tá sendo em excesso. E o que você come normalmente num dia, quantidade, para a gente ter uma noção? Que horas? Eu como, antes eu fazia o jejum, né? Daí eu só comia ao meio-dia. Agora eu tô comendo assim de manhã. Normalmente eu tenho feito assim fígado, só um pouquinho assim, não muito.
com alguma gordura. Então, eu tô sempre combinando uma carne com gordura. Se a carne já não for gorda, né? Então, como o fígado não tem muita gordura, daí eu acrescento. Eu gosto de fazer o talo, o sebo bovino, e que foi uma gordura também que o meu corpo aceitou bem. Ou eu faço, já deixo pronto o torresmo para comer de manhã. Quando eu não tenho nada pronto, aí é ovos. E meio-dia é sempre carne, assim, ou é carne moída, ou é algo. Normalmente, final de semana, eu já me programo e faço bastante para eu poder ter, né? Que a minha rotina é bem corrida. Às vezes coxa de frango. Então eu tento sempre variar uma carne. Se a carne é magra, eu acrescento uma gordura junto. Se a carne já é gorda, eu como só a carne daí. E de noite eu gosto sempre de fazer omelete, eu como com torresmo também e com manteiga, assim. É o que eu como normalmente, assim. E no trabalho também eu sempre levo, assim, às vezes um franguinho com manteiga ou um ovo cozido. É basicamente isso. Top. E você, Sami? Então, de manhã eu não costumo ter fome, aí eu acabo emendando, né? Fazendo meio que um jejum de 16 horas. Aí eu venho fazer a primeira refeição ali por volta da 1, 2 horas da tarde, né? Que aí geralmente eu acabo consumindo mais essas carnes com ossos, né? Igual rabada, costela, né? Bisteca também, consumo muito. E as vísceras, né? A língua que eu amo, coração, que eu comecei a consumir mais recentemente também. Ontem eu vim descobrir o mocotó, então estou bem feliz com essa questão do paladar que se abre, né, para outros sabores que você nem imaginava que existia, que todo mundo fala que é horrível, né? E aí, à noite também eu tenho fome, aí geralmente eu tenho que consertar esse horário da segunda refeição, né, que às vezes acaba sendo muito tarde, próximo da hora de dormir, né, que é umas 10 horas, 9 horas. Eu queria chegar nesse objetivo de fazer uma refeição só no dia, né, mas aí eu percebo que mais ou menos eu como meio quilo de proteína, carne com ovos, e aí como falta o restante, umas 200, 300 gramas, aí eu acabo consumindo nessa segunda refeição, né? Aí eu acho Legal. que tem que calibrar a quantidade, né? E eu percebo que nesse segundo mês eu tô diminuindo um pouco os ovos, que antes eu comia muito ovo, às vezes 8, 10 ovos, assim, em uma refeição num dia, e agora eu estou consumindo bem menos, né? Eu acho que estou conseguindo aumentar mais a quantidade de carne. Tá indo mais para as carnes, né? Nossa, mas vocês duas estão comendo muito bem, hein? Comendo vísceras. As raízes eu não conseguia comer de jeito nenhum fígado, eu achava ruim demais, o cheiro ruim demais. Aí agora, depois, nesse segundo mês de carnívoro, eu incluí o fígado e agora eu acho a coisa mais gostosa. Eu só consegui comer o fígado de frango. E agora o fígado de frango eu já não acho mais graça porque eu gosto do fígado bovino. Né? Então, são mudanças, né? O segredo do fígado bovino é fazer ele mais mal passado. Vocês concordam? Ele ficar mais gostoso, mais docinho. E eu coloco bastante banha também. Do de frango. Eu ainda gosto mais do de galinha do fígado. Então, de galinha eu descobri que parece que fica um pouco melhor comendo com tutano, né? E aí coloca um limão também, aí parece que some totalmente aquele gosto que ele tem, que o bovino não tem, né? Antigamente eu senti que tinha um gosto horrível o bovino, mas na verdade ele não tem. E eu acho que no fim das contas é o paladar da gente que está desmodulado, né? Não é nem as vísceras que são ruins, mas o paladar muito viciado com industrializado, aí você acaba achando a comida de verdade ruim. Exatamente. Coração bovino também eu nunca tinha comido e agora compro direto. Ele é bem... Né? É muito bom, muito gostoso. Eu gosto também. Coração bovino é muito bom mesmo. Só o que dá o trabalho é para limpar, né? Eu faço tudo junto. Jogo na pressão e como tudo junto. Ah, é? Que legal. Muito legal. Eu estou experimentando agora, estou gostando muito. Eu acho que eu devo estar
uns 15 dias já fazendo o OMAD, né? Que é apenas uma refeição por dia, fazendo jejum de 24 todo dia. Mas eu vim durante algum tempo treinando conseguir comer mais, né? Que era o que a Cis estava falando, que o corpo precisa estar preparado com enzimas digestivas, com acidez estomacal para poder digerir aquela comida toda de uma vez. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui aproximando, aumentando a janela do estado não alimentado e aproximando as duas, cada vez diminuindo mais a janela, até agora hoje eu estou conseguindo, há 15 dias, fazer uma refeição só por dia. É fantástico, jejum de 24 horas todos os dias para produtividade, né? É uma coisa, a cetose vai lá em cima, é bem bacana, bem legal, estou gostando bastante. Não é fácil não, porque comer muito, eu como 1 quilo, né? Com 900 gramas. Quanto que vocês comem por dia, assim, em peso, mais ou menos? Mais ou menos. Olha, eu como bastante, eu consigo comer bastante também em uma refeição. Só que eu sentia que às vezes depois dava, né, um pouquinho de dor. Mas, Sim. e também, como a gente tem que, eu gosto de mastigar bem a comida, isso também foi um aprendizado na carnívora. E os meus horários, assim, às vezes são bem apertados. Então, se eu tenho uma meia hora para comer, eu não vou conseguir comer aquela quantidade em meia hora, né? Para Aham. mastigar, produzir as enzimas e tal. Então, por isso também que eu faço mais espaçado. Mas eu consigo, assim, comer umas 500, 600 gramas de carne. Mas isso em uma refeição é o que você come normalmente no seu dia? É o que eu como mais normalmente no dia. No dia, né? Bacana. E vocês, É, Sandra? eu acho que eu também fico por volta disso aí, contando com os ovos e as carnes. Nas duas refeições dá mais ou menos isso aí, 600, 700 gramas também por dia. É bacana, hein? Bastante, né? Eu tenho uma teoria que é a seguinte: proteína o corpo não joga fora, não. Ele vai trocar as Não. peças. Vai pegar aquelas peças antigas nossa, aquela proteína de 1900 e, né, 2000 e pouquinho, e vai trocar aquela peça. Vai botar uma proteína nova ali no lugar, né? Então a gente tem que comer muito Sim, mesmo. é a mesma lógica da gordura, né? Que diz que a gordura velha não fica, né? Vai sempre restaurando no jejum, né? A gordura velha vai embora e vai ficando só nova. Por isso que a gente encaixa É carnívoro, porque impressionante. tem muita gente, né, Alessandra? A gente vê que a gente acompanha. é, eu, por exemplo, agora estou com bastante gente entrando em contato comigo e a gente vê que o maior erro é esse. Eu vejo que você e a Cissa não estão cometendo, que é comer pouco, né? E é por isso que Comer está dando Sim, pouca é o certo. medo, gordura. o Comer medo da pouco. gordura. É o Mas medo mesmo de aqui em comer. casa, meus pais ficam horrorizados. Então, você vai entupir as veias com esse monte de gordura. Mas a gente sabe que a realidade é completamente diferente, né? É, e é incrível. Hoje eu estava assistindo, revendo uma live do Anthony Schaff com a Kelly Hogan. A Kelly Hogan faz a estratégia carnívora há 13 anos, né? Para quem não Aham. conhece ela. E uma das coisas que ela sempre frisa é que no início que ela perdeu um pouco de peso, mas que ela tinha medo da gordura, né? E quando ela começou a consumir gordura, foi aí que veio a perda de peso. Então, assim, são coisas que parece que vão contra a, a, a racionalidade, vamos dizer assim, mas é que essa racionalidade que foi imposta para nós é uma racionalidade burra, né? De não comer a fobia que se criou em relação à gordura, né? E que trouxe toda essa alimentação ultraprocessada e cheia de gordura trans, cheia de óleo vegetal, né? Que na verdade é o que faz mal pra gente, né? E o que era a gordura saudável lá de trás, né? Vamos pensar assim nos nossos avós para trás, porque ali eles consumiram muita gordura, sempre consumiam gordura, né? E aí, de repente, você pensar que para emagrecer na carnívora você precisa consumir gordura, parece que fica uma coisa meio irracional, né? Exatamente. E É, pô, até porque se gordura. tiver colocar alguma outra coisa no lugar, né? E aí entra a gordura.
E gordura é ouro. Porque a gordura, diferente do carboidrato, que é um mero combustível, né? A gordura ela tem muitos nutrientes, além do combustível. A gente olha, não, a gordura é só combustível. Não, a gente tem gorduras essenciais que a gente tem que comer, né? Assim como tem proteína essencial, tem gordura essencial, mas carboidrato essencial não tem. O nosso corpo, carboidrato é uma energia simples que o nosso corpo produz a partir de aminoácidos, a partir de glicose. Então, assim, comer gordura e comer proteína, a gente está ingerindo dois. Nós somos feitos de proteína e gordura. Então, a gente está ingerindo peças novas. Então, não tem superacúmulo de gordura. O que cria superacúmulo de gordura é um desequilíbrio da insulina, que bloqueia a queima de gordura, que é causado pelo carboidrato. Quando você tira a insulina da jogada, né, a não ser aquela insulina que a proteína sobe um pouquinho, para depois logo virar o glucagon, que é só, né, é uma insulina boa ali para construir músculo, construir corpo. Aquela insulina desregulada do carboidrato é aquilo que engorda. Não é nem o carboidrato que engorda. E ela também bloqueia a leptina, né, Cobra? A insulina bloqueia, a insulina também bloqueia a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então essa informação não vai mais para o cérebro, por isso que você come sem parar. Então na verdade tem vários mecanismos cerebrais aí que estão ativados, né, com relação ao consumo de carboidratos, e que ele desregula completamente, né? Na verdade é como se fosse, porque tudo vira açúcar, né? É um vício. Né? Na verdade, é o consumo de uma droga lícita, né? E essa desregulação que engorda, é isso que engorda, não é comer gordura. E outra coisa que também vou até aproveitar para vocês, a gente não consegue comer muita gordura. É difícil comer muita gordura, chega a hora que enjoa, não consegue. Você pega uma carne muito gorda, outro dia eu comprei uma picanha, ela tinha mais gordura que carne. Chegou na metade da picanha, já tinha enjoado, já. O corpo é muito mais inteligente do que a gente. Vocês concordam com isso? Sim. A gordura tem bem mais saciedade, dá bem mais saciedade, né? Assim como as vísceras. Não sei se vocês notam isso também. Nossa, sim, muito! Você come um bifinho de fígado desse tamanho e já mata a fome. E para você matar a fome... bem pequenininho, assim, umas 70 gramas. E já mata a fome. Só para começar o dia. Porque o valor nutricional ali é enorme, né, gente? É simples assim, né? Fome é o corpo pedindo nutriente. Você entregou um alimento de alta densidade nutricional para ele, supriu ali os nutrientes que precisa, na hora vai liberar a leptina, né, Alessandra? Que é o hormônio da saciedade. Sim, vai. Hoje eu ouvi também, nessa live da Kelly Hogan, ela falando uma coisa que ninguém fala, e que na verdade não existe no meio médico essa nomenclatura, mas existe uma resistência à leptina. Sim. E eu concordo com ela, porque chega um momento que a pessoa é tão compulsiva e que consome tanto carboidrato que na verdade o que acontece é que o cérebro não recebe mais essa informação, porque na verdade ele recebe, mas ele apaga. Ele ignora. Ele ignora, né? Porque é uma coisa tão constante que ele acaba dizendo, não, de novo, para aí, vou desligar. A mesma coisa quando você está andando no carro, por exemplo, tem vontade de fazer xixi, né? Você vai ter aquela vontade, mas você vai mandar uma informação para o cérebro, não, agora eu não posso, segura mais um pouco, e ele não vai ficar todo o tempo né? Apesar de você estar com a bexiga cheia. A mesma coisa é com o estômago. Né? O corpo não vai ficar te mandando informação todo o tempo porque a leptina ela lê o estiramento do estômago, né? O volume do estômago. Então ela não vai ficar mandando informação todo o tempo. Chega uma hora ou melhor, ela manda, mas o cérebro já não lê mais, porque se a gente fosse receber todas as informações do ambiente ou as informações do nosso corpo, a gente ia enlouquecer. Então tem muita coisa que tu apaga no cérebro, né? Para não receber aquela informação. Por exemplo, tu tá vestindo uma roupa agora, mas tu não tá sentindo a calça pegando na tua perna. Só quando eu falo, né? Que você vai sentir. Então são sensações que você não fica sentindo o tempo inteiro. E isso é a resistência à leptina. E acontece realmente.
né? Então as pessoas acabam se tornando tão compulsivas que é uma coisa muito difícil. E a gente vê aquela nossa conversa, né, Cobra, com a vovó Fit, a gente vê que pessoas que foram obesas têm uma maior dificuldade aí de controlar e, inclusive, de aderir à estratégia carnívora, né? Justamente por essa questão, né? Então, tem algumas coisas que têm que ser utilizadas, né? Uma parte de modulação aí da parte emocional junto, para que tenha sucesso, né? Porque o que ela diz assim, que mesmo na carnívora, ela come desreguladamente. É um impulso de consumo, né? Apesar de que eu acredito que na carnívora estrita isso seja bem mais reduzido e talvez não aconteça, né? Que eu acho que enquanto tu estiver dando isso aqui de carboidrato, o teu sistema está ativado. Quando tiver um sabor doce ou qualquer coisinha de carboidrato, seja de um legume, seja de qualquer alimento ali, vai te dar esse gatilho para o cérebro, né? E a Cissa caiu. A Cissa tá caindo. Oi? Então eu acho que a Oi? conexão. Tá um rodízio aqui. Então, cada hora um lugar. Mas vamos lá. Não, e a Cissa saiu e ela voltou e eu consegui enxergar ela, porque eu não tava nem enxergando, uma coisa muito louca esse Instagram. Ó, eu posso puxar uma perguntinha aqui? Bora lá. Quero começar a partir de amanhã. O que devo fazer? Primeiro, limpa a geladeira de tudo que você não pode comer. Se desfazer pelo menos industrializado, né? Armário, se você mora sozinho, principalmente. Se mora com outras pessoas, conversa com as pessoas. Ó, não vou mais comer. Me entenda, né? E faça uma bela de uma compra, né, Cobra? Tenha comida, Exato. tenha fartura. Sim. Ó, E eu não vou se te dar. preocupar com a quantidade. Isso aí. Preocupar com a Vou fazer uma propagandinha aqui, um spoilerzinho. Depois de amanhã, quinta-feira, tá? Às 19h30, a gente vai fazer um aulão de como começar a estratégia carnívora. Então a gente vai passar bem de forma didática como é que vai ser, passo a passo o que tem que fazer, tem várias dicas. Aí vai ter a participação da Alessandra, a minha e uma participação especial do Henrique Altran também. Então eu já aproveito e convido todos vocês para participar. Para quem não conhece o Henrique Altran, ele é o meu mentor. Ele, na minha opinião, também eu acho que o Alessandro compartilha, é um dos melhores nutricionistas do Brasil, né? E ele leva para esse lado da alimentação ancestral. Ele, inclusive, é um praticante de carnívora, digamos assim, ele faz uma carnívora um pouco mais flexível, digamos uma cetocarnívora, ou uma paleocarnívora, alguma coisa assim, mas a base é carne também, bem grande. E nós reunimos algumas dicas bem interessantes exatamente para esse começo, né? A Alessandra já falou uma delas, a Sami também falou outra, né? Comer muito, limpar a geladeira, conversar com os familiares, e tem mais algumas outras sequências de dicas que a gente vai levando. Se você vai escolher uma transição direta ou uma transição Passando pela cetogênica. Passando aos poucos, né? Uma transição mais prolongada. Então tem vários detalhes para a gente atingir. Tem os gatilhos mentais, né, Alessandra? Que são muito importantes. Sim. Tem várias questõezinhas aí, né, que a gente veio aprendendo, né, Cobra? Aí fica aí o convite, tá? Na minha bio tem um link para se inscrever na live. Já tem muita gente inscrita para participar. E é isso aí, um aulão de como começar a estratégia carnívora. É a primeira dica que eu posso te dar. E mais todas essas outras que a gente deu. Agora, se você vai ser Highlander e já cair de cabeça, fazer uma transição já direta, também funciona. Tem que ter, né, tupete para fazer, tem que ter peito para encarar direto a transição, direto para a carnívora do leão, por exemplo. Mas
funciona também muito bem. Funciona Depende extremamente. do teu objetivo e da tua necessidade, né, Cobra? Eu vinha Exatamente. de anos de dor de fibromialgia e eu entrei de cabeça na dieta, né? Eu não faço a do leão, porque a do leão, ela não inclui carne de porco, ela é só carne de ruminantes, né? Que é a denominação da Lion Diet. Mas eu entrei numa carnívora de 99%, vamos dizer assim, né? E foi o que me tirou do quadro de dor. Posso responder uma pergunta que tem aqui, Cobra? Claro. Posso comer linguiça? Hoje eu estava lendo sobre isso. A questão da linguiça, tem duas questões aí que tem Pode uma falar. preocupação que o pessoal fala muito. Com relação, primeiro, em relação aos embutidos em geral, tá? A questão dos nitratos, nitritos e nitratos, tá? Gente, isso é outra lenda que venderam pra gente, que não se pode consumir nitritos, nitratos, certo? Não faz mal. A gente tem a gente produz mais nitritos na saliva durante uma hora do que você comer um pedaço de presunto, um pedaço de salame, certo? Tem muito mais nitrito num pedaço de aipo, né? Que faz aquele suco verde, que é um absurdo, 300 vezes mais. Então, assim, esqueça essa história. Pode comer linguiça, mas escolham linguiças que sejam mais artesanais, que não tenham glutamato monossódico, que não tenham muita adição de açúcar. Nitrito, a maioria Tem a delas soja, vai ter. não tem a soja também, né? Lecitina de soja, que eu não sei de onde que inventam de colocar. Então, assim, procurem embutidos que sejam de maior qualidade, né? Inclusive presunto. Presunto também dá para comprar, mas vai comprar aquele presunto mais, né? Um presunto Royale, é mais caro, mas se você quer consumir, então consuma o que tem menos açúcares, né? O que tem menos ingredientes, vamos dizer assim. Procure os produtos que sejam mais limpos, mais puros, né? E Cissa, tinha tempo que você estava aí? Ou... Não, eu cheguei agora, tive que mudar aqui de lugar. Ah, tá. E Então, assim, aí, falando bem rasgado, Sadia, Perdigão, essas marcas assim, gente, esquece. Isso aí esquece. passou na mão da indústria, eles vão meter açúcar ali dentro para poder, porque açúcar aumenta o tempo de prateleira, né? Aumenta a conservação, fica viciante, glutamato, esse tipo de coisa. Então, compra linguiça na feira, num açougue de confiança, uma linguiça feita de verdade, com componentes de verdade. Que aí tudo bem, né? Isso aí. Tem mais Tem uma mais perguntinha perguntinha aqui. aí? Tem. Essa eu vou pedir para a Cissa, que voltou aí para responder. Dor nas articulações tem a ver com muita carne vermelha? Não, nada de dor nas articulações, pelo contrário, fica até mais lubrificado por causa da gordura, né? E também é bom sempre lembrar do sal, né? A água com sal também ajuda muito, porque às vezes quando a pessoa tá numa dieta rica em carboidrato e muda de uma hora para outra, assim, tira totalmente, começa na estratégia carnívora, ela vai começar a ir mais vezes no banheiro, vai sentir isso, né? Fazer mais xixi. E aí pode perder um pouquinho de minerais ali, né? E daí entrando com água com sal para repor os minerais, não tem problema nenhum para as articulações, mas sempre lembrar disso, né? E o, Do sal, e que o é que muito que causa importante. dor na articulação? São os oxalatos, né? As fibras vegetais, né? Fol- Principalmente a couve, espinafre, Folhas verdes, né? São os mais ricos em folhas oxalato. verdes. É. Tem mais perguntinha aí, Cobra? Eu acabei de responder uma E aqui o sobre glúten também. Glúten, verdade. o glúten é altamente inflamatório, né? E É.
a gente tem que pensar assim, ó, que a maioria das pessoas hoje estão com uma permeabilidade, um certo grau de permeabilidade intestinal, tá? Por mais que você ache que não tenha. Por quê? Porque a gente vem consumindo corantes, espessantes, acidulantes, antes. Gente, isso tudo e mais as fibras e mais os parasitas e mais a fermentação, tudo isso faz com que o nosso intestino comece a ficar com uma desbiose, uma desregulação das bactérias boas e das bactérias ruins. E isso causa uma agressão nas vilosidades intestinais e elas acabam ficando mais permeáveis. Elas abrem as tight junctions e ali começa a permear proteínas, bactérias, né? Patógenos, e isso tudo vai para o nosso sistema, para a nossa circulação sanguínea, né? E ativa o nosso exército, né? Que contra-ataca isso, mas que também ataca o corpo, causando, né, um ataque autoimune. Então, gente, assim, a gente tem que pensar, glúten, a proteína a caseína, a proteína do glúten e a caseína são duas proteínas super agressivas, mas não são só eles, né? Tem várias outras coisas que podem vazar, né, pela parede intestinal. Tem uma proteína na clara do ovo, eu já não posso consumir ovo. Então, quando a gente começa a ter essas dores articulares, esses sintomas maiores, é porque você tem um intestino permeável. Se você tem uma doença autoimune, você tem um intestino permeável, né? E para curar esse intestino, leva tempo. Não é da noite para o dia. Às vezes as pessoas acham que eu fiz 2 semanas de carnívoro, então agora eu tenho que estar curada. Gente, eu estou há 1 ano e eu não estou curada. Porque sempre que eu coloco algum alimento externo que não seja da dieta, eu sinto imediatamente, meu alarme está ligado. Né? Antes o alarme estava desligado, porque a gente fica tão intoxicado que o teu corpo não responde mais. Né? Aquilo que eu vinha falando antes, a questão do alarme. O cérebro já não está mais recebendo aquilo ali, porque está toda hora tocando. Mas quando você dá um descanso... Ainda fez químio, né, Alessandra? Sim, eu fiz químio, né? Eu fiz quimioterapia há 13 anos atrás. Então, assim, meu intestino estava uma peneira, né? Então, para recuperar isso, gente, não é assim de uma hora para outra. Não é. E eu já ouvi de imunologistas assim, que pode levar até 2 anos. Acredito que na estratégia carnívora possa regular isso mais cedo, né? Lógico, o que eu tenho de sintoma hoje, quando eu consumo, quando eu saio, quando eu enfio o pé na jaca, porque todo mundo faz de vez em quando, eu não faço frequentemente, e nem um final de semana inteiro, mas se eu for fazer numa refeição, eu sinto, meu corpo já dá a resposta. Né? E eu sinto que é diferente de como era lá atrás, porque lá atrás eu vivia com o meu corpo me atacando, vamos dizer assim, né? E agora ele está respirando. E graças à estratégia carnívora, né? Graças a uma alimentação de base ancestral, né? Que nos fez evoluir e que nos fez estar aqui. E que a gente é feito para ela, né? Desenhado, projetado para esse tipo de alimentação. No intestino delgado grande, que é onde absorve carne, intestino grosso pequeno, que é onde tem a fermentação, o intestino muito ácido. Nosso intestino é nosso estômago é tão ácido, nosso ácido é tão ácido quanto mais até do que leões, cães, né? A gente é feito para digerir carne. Por isso que quando a gente começa a estratégia carnívora, tudo dá certo, porque a gente está simplesmente pegando a peça certa, encaixando no lugar certo e vai funcionar. É simples assim. Né? Aí perguntaram aqui, pedi para Sami responder essa. Mas comendo tanta carne assim, o intestino funciona direito? Pois é, aí que funciona, né? Porque quando você coloca essas fibras, aí que deixa de funcionar, né? Mas eu acho que o que ajuda muito é a quantidade de água também, né? Você tende a consumir pouca água, você
o intestino para, né? Trava. E a quantidade de gorduras também, né? Que você só Gordura. comer proteína tem que ser calibrado, né? Tem que ser equilibrada a coisa. Exatamente. E quando a gente come carne, 70% da carne é água, né? Então a gente já come uma comida mais líquida do que quando você come, por exemplo, uma comida dessa processada, que ela é uma comida seca. Aí você tem que beber muita água para compensar aquela comida seca que você comeu. Agora a carne, ela já é, né, 70% água. Então já é um alimento hidratado, digamos assim, né? Desde que você não torre ela, né? Vamos... Aliás, né, pessoal? Comam carne mal passada. Ou pelo menos ao ponto para mal. Porque é ali não que ela coma sola de mantém. sapato. Exato, porque é ali que ela mantém os nutrientes, né? Se você deixar passar a carne, já se perde vitamina C, já começa a secar aquela fibra, você não vai conseguir mastigar direito, você não vai digerir direito, né? Então também tem isso. A gente aqui no sul, né, Cissa, come, eu pelo menos, a minha cultura é de carne mal passada, não sei como é que você lá em Livramento, provavelmente. Mas assim, a gente começa a subir aqui em Santa Catarina, o pessoal já come carne torrada, né? E aí você já está perdendo o nutriente da carne, né? O pessoal briga comigo aqui, rapaz, mas eu sou fã daquele Liver King. Sabe quem é? Essa semana ele participou de um campeonato com um outro louco, você viu? Comendo fígado cru. Ele come, né? Ele come um cru mesmo. Ele vai no Aí, cru. E bastante. vocês temperam a carne? Só com sal. Eu. Só com sal também. Gente, Ó, às tempero é vezes planta. às vezes eu uso uma cebola, às vezes um alho, eu uso muito manteiga também para temperar. Às vezes um curry, às vezes uma Eu páprica, gosto mas é tudo assim, né? Só para dar aquele gostinho. Doses homeopáticas. É, gente, porque assim, ó, a gente tem que pensar que a gente está colocando as coisas para dentro do estômago e tu tá transformando aquilo ali num laboratório de química, né? Porque é química, né? São produtos químicos que você está colocando ali. A química das plantas, tu vai fazer uma mistureba e o resultado daquilo ali, e nunca vai ser igual. Cada vez que você come determinados alimentos, ali vai dar um resultado, né? Então, eu não coloco absolutamente nada de tempero nas carnes. Às vezes, quando eu faço uma carne que vai ser assim para a família, eu coloco um oréganozinho ou um tomilho, mas por aí só. Eu também. Eu só mais no seu frango e para mais pessoas também, ou às vezes no porco, mas na carne dá uma pena de colocar alguma coisa que tire o sabor da carne, né? A carne vermelha, na Se é um verdade, frango, vai um orégano. Mas numa carne, não. Daí não. é que a gente aprendeu a temperar com sal, né, Cissa, só que é o churrasco, é o sal grosso, não precisa mais nada de carne. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, vocês falaram exatamente desse assunto. Como mudou o seu paladar em relação à carne? Por exemplo, ficou mais apurado. Eu agora, eu vou falar por mim, eu virei enjoado. Eu não, se eu vou num, porque quer um negócio que o nego faz mal feito é carne. Você vai no restaurante, peça uma carne assim, assim, assim. Ela vem completamente ao contrário, vem esturricada. E assim, hoje eu consigo identificar, por exemplo, às vezes eu chego num lugar, não sei que carne que é, eu como a carne, eu consigo identificar, isso aqui é maminha, isso aqui é fraldinha. Então, assim, eu sinto que o meu paladar está muito mais apurado para carne. Se eu tivesse, como se minhas papilas gustativas tivessem desenvolvido mais, assim, não sei, para a identificação do sabor da carne. E vocês? Eu também. Consegue perceber bem o corte, né? Mesmo sendo um corte, sendo carne bovina, por exemplo, cada corte tem um sabor diferente, né? E a gente fica muito com o paladar bem mais apurado mesmo para identificar, assim.
e mais exigente mesmo, assim, né? De tu querer num lugar, tu querer comer uma carne boa, né? Não uma carne passada já ou alguma coisa assim. Tu já espera mais, né? Principalmente se tu vai num lugar que é especializado em carne, então tu já espera que aquele lugar seja top, né? E aí, às vezes, tu te decepciona. Eu prefiro muito mais fazer em casa, assim. Eu tenho preferido muito mais gastar, tipo, comprar uma carne de melhor qualidade, gastar o que eu iria às vezes gastar no restaurante, mas fazer em casa, Tem cá, sabe? do que ir no restaurante e correr o risco de não vir legal, né? Não, e sem contar que você chega no restaurante, o cara traz aquele pedacinho de carne desse tamanho assim, com 300 acompanhamentos, você fala, não, não quero os acompanhamentos. Tem certeza que você não quer acompanhamento? E aí eu quero 3 dessas, tá? Quero 3 dessa carne aqui. Aí o cara fica assim, mas 3? Né? Aquela coisa estranha, né? A gente é tipo ET, né? E É você, verdade. Sami? Como é que tá aí no sabor da carne? Fora os temperos, né, que eles colocam, eu mesmo tenho alergia a esses temperos assim de supermercado, cominho, que geralmente sempre vem cobre ali dentro, eu fico cheia de caroço na pele. Então aí até um espetinho na rua você fica meio desconfiado de comer e tá lotado, não sei só sal, aquilo ali tá lotado de tempero, né, esses Nossa, temperos. outro dia Não, é impressionante. eu fiz um jejum de 48 horas, e aí fui quebrar o jejum e eu queria bater meu recorde de churrasquinho, que o meu recorde são 15, né? 1,5 kg. Aí eu consegui comer 13. Só que depois, no outro dia, eu descobri que aquele churrasquinho estava com glutamato monossódico, algum troço assim, mas eu só fiquei de ressaca. Fiquei de ressaca, aquele negócio na boca, aquele salgado, eu ficava bebendo água, bebendo água, bebendo água. Exatamente como a Sandra falou. Sabe o que que 13 eles churrasquinhos colocam? cheios de glutamato. Tem até um Amaciante. sorte ali, eles Amaciante, não né, gente? temperado, Amaciante. né? Eu sinto na hora. Tem uma churrascaria aqui que eu vou e que assim, tem a maminha eu não como. Eu como vazio, eu como costela, eu como tudo, mas a maminha de lá eu não como porque eu sei que tem amaciante. E assim, ó, botei um pedaço, caiu no estômago, começou a me dar dor. Impressionante. E a gente sente, né? E a gente fica bem mais sensível. Se isso caiu de novo. E o sabor, e assim, uma coisa que eu tenho notado, meu marido veio me dizer assim, você tá muito fresca, É, porque eu compro de um fornecedor aqui do Rio Grande do Sul, que tem que é daqui do Sul, né? E a minha carne do dia a dia. E aí eu andei comprando num outro açougue, e ele andou comprando umas promoções na rede Zafari aqui, que é grande. Eu disse, ai, que carne com gosto estranho. Ele disse assim, ai, tá muito fresca. Eu digo, mas, gente, eu sinto diferença no sabor da carne, né? Aquela carne, uma carne. Da exato. onde veio essa carne? Ah, é de Rondônia. Eu digo, cara, que tá comprando carne de Rondônia? Tá doido, meu? Eu quero carne aqui no sul, né? Então a gente vai ficando mais exigente mesmo. E é bem o que a Cissa falou: é melhor você gastar ali para comprar uma carne boa, né? Do que pagar uma grana num restaurante que você vai comer. Que a gente acaba não comendo bem, né? São raros E, lugares que a gente come uma carne boa. e aí, e aí eu vou puxar uma outra coisa que tem na carnívora, que é assim, é a praticidade de preparar. Ainda mais a gente aqui que come carne com sal, né, praticamente. Você comprar a carne, botar no congelador, descongelar de véspera, deixar descongelar na geladeira. E depois você preparar aquela carne e comer, seja na panela, na frigideira, numa churrasqueira, no air fryer, é muito simples, né? Depois o que você tem para limpar ali de prato, de tábua, de garfo, é 3, 4 coisinhas. Aí você volta para alimentação, pelo menos a minha última era alimentação fit, né? Então tinha que cozinhar batata doce, arroz integral, e saladinha, e não sei mais o que, peixe de frango. Um arsenal de coisa que eu, né? E levar a marmitinha para lá, levar a marmitinha para cá. Hoje a gente com 2, 3 refeições, sendo uma de ovos, assim, acabou. Joga os ovos na frigideira, puf, acabou. Carne, pá, acabou. É muito prático, né? A gente mesmo fazer a nossa comida. É muito prático.
Eu que sou homem, então, não sei se vocês são mulher. A mulher tem mais, digamos assim, mais habilidade do que homem para esse tipo de coisa, não ser máquina, porque a gente é pior mesmo do que vocês, entendeu? Mas eu consigo me virar muito bem fazendo carne. Agora, pede para fazer feijão, eu nem sei fazer esse troço. Eu tinha que depender de alguém para fazer para mim, nem sei fazer. É muito prático, né? O que vocês acham dessa praticidade? Nossa, é muito prático. Quando eu era vegetariana, eu ia na feira, daí eu passava a manhã inteira na feira, depois eu passava o sábado inteiro lavando salada, aí chegava lá por quarta, quinta-feira já tinha estragado a salada que eu tinha lavado para a semana toda. Bem E, assim. nossa, era muito trabalhoso lavar a folha. Perdi o final de semana inteiro só nessa função, né? E agora, nossa, é muito mais prático. Ou eu tinha que preparar a comida um dia antes. Às vezes a carne eu gosto de deixar, às vezes já preparado para ser mais prático. Mas se eu não deixei preparado, eu faço uma carne moída ali, só jogo e em 15 minutos está pronto, sem. Só boto o salzinho e sempre fica gostoso, não tem erro, né? E antes eu tinha que inventava muita receita, né? Inventava e às vezes dava errado e não saía do jeito que tu queria, aí tu perdia horas fazendo, gastava e não, né? Nossa, não tem nem comparação. É muito mais fácil. E aquela Bem coisa, né? Você tinha que ter vários ingredientes no prato para poder completar. A carne sozinha Sim, já está mais que completa. já é completa, né? É uma Exatamente. trabalheira, descascar legumes, lavar saladinha. Fora o É, dinheiro que vai fora, né? Porque estraga, né? Agora, estraga, Quando que né? você, quando que você estraga uma carne? a carne pode Não, ficar uns 3, 4 dias na geladeira que não estraga, não. não. Pode Se for ficar, pode. assado, dura mais ainda. Agora, engraçado e uma outra coisa que eu gosto do jejum é isso, tá? Só estou fazendo propaganda do jejum aqui. É que o melhor tempero do mundo, qual que é? É fome, né? Fome. Então, assim, vocês estão falando aí, eu estou salivando aqui. Eu falou carne moída com salzinho, eu falei, salivei aqui. É muito bom, né? Aí, na hora que a gente vai É, comer a comida de verdade, ali, que fica com cheiro, salivando, é bom demais, cara. É muito bom. Não tem docinho, não tem pizza, não tem pão, não tem nada que substitua isso. É muito prazer também. É uma estratégia que não é igual a maioria das dietas, que você tem que abrir mão do prazer, viver com é, fome para poder ter saúde. Muito pelo contrário, você mata a fome, mata a vontade de sentir prazer e acabou, morreu Maria. Bom demais, prático, simples. E no supermercado, Sam, no supermercado, o nosso açougue facilitou para você essa praticidade da compra. Quanto tempo você gasta para comprar, para guardar, para fazer? Hoje em dia eu nem perco mais tempo. Até me incomoda aquele cheiro que tem, aqueles grãos no mercado. Eu nem passo mais por esses setores mais. Praticamente só vou no setor do ovo e do açougue. A gente, a gente anda E pelas aí, beiradas, né? No E o supermercado, você pior, entra direto no açougue e sai pela água. quando estão eu era perguntando. vegetariana, eu fazia mercado de shopping. Eu ia todo dia no supermercado só para olhar o que tinha chegado de coisa vegana e perdi o maior tempo, era a minha diversão. Hoje em Olha, dia, eu nem me imagino. Acho e que E é a, ó, e a, loucura. econo, e a economia? Vamos quando perguntar isso para ela? o Tio ainda tem mais uma praticidade ainda. Eu tenho um freezer. Então, outro dia um amigo meu tem um restaurante, eu encomendei com ele, eu comprei 20 quilos de picanha. Ele comprou Eu direto do vi. fornecedor. Eu comprei 20 quilos de picanha e coloquei no freezer. Ou seja, eu fiquei 3 meses sem ir no supermercado. Eu tirava a picanha, botava na geladeira. Aí quando eu tirava aquela para preparar, eu já colocava outra na geladeira. Fiquei só fazendo isso assim, ó. Tchup. É muito prático, né? Maravilha. E a economia? Por que eu fiz isso do restaurante? Porque eu comprei a preço de custo, né? E assim, e eu mesmo preparei. Então,
eu particularmente já fiz a conta, a minha economia é de 25% só da alimentação, do que eu comia antes do que eu como hoje. Fora o que eu economizo de remédio, de suplemento, de tempo, de ida ao médico, de tempo que eu ficava no estaleiro, porque estava com inflamação de não sei o que não podia fazer aquilo, não podia fazer o outro, né? E vocês, como é que é essa experiência para vocês? Assim, a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, o fígado é mais barato, o guisado também de segunda é mais gorduroso, que é uma coisa que eu quero priorizar, né? Gordura. Guisado, o que é E é guisado? mais barato. Ah, é carne moída. É que aqui no sul a gente... É o que? Guisado. Carne Guisado. moída. Guisado, carne moída, tá. Desculpa. Isso. E como não tem osso, então a gente vai aprender. A coxinha mesmo é bem mais barato do que o peito, né? E também é melhor em nutrição. Então, em tudo isso a gente vai, né, descobrindo ao longo, né, do tempo. E aí a gente consegue economizar mais. Até os dias aqui tem um açougue aqui perto de casa que é uma carne bem boa, assim, bem fresca, que chega praticamente todo dia. Aí eu sei que na quinta-feira eles fazem promoção do peito e do músculo. Então, na quinta-feira eu vou ali, que é só atravessar a rua, bem pertinho. Aí eu sempre pego peito e músculo ali para fazer na pressão, já deixar pronto. O coração bovino também é mais barato. Então, eu sempre procuro assim, eu sempre tenho uma boa variedade, porque eu sempre compro exatamente as carnes que estão geralmente na promoção. Então, chuleta, coração de galinha, tudo isso, né? Então, tu vê ali, tem uma promoção aqui, às vezes nem tô precisando, mas já deixo congelado, porque já tô sempre dando uma olhada nos preços, né? Então, eu sei quando tá valendo a pena e já vou me programando assim para economizar. E para completar, para a gente que tem preconceito, essas carnes, tanto peito quanto músculo, feitas na pressão, elas são simplesmente maravilhosas. Tanto do ponto de vista de sabor, quanto do ponto de vista nutriente. Então, por exemplo, um peito ou um músculo feito na pressão, ela é mais nutritiva do que um filé mignon, que a gente paga às vezes, está custando, chega a custar R$100 o quilo. Agora, uma informação que as pessoas talvez não saibam. Sabe quanto que custa 1 quilo de pão integral? Nem Fiz sei. a conta dele. R$60. Nossa. R$60 a gente compra picanha. Qual será Gente, que é mais eu comprava pão sem glúten, Picanha. que eu pagava R$20 um pãozinho. Né? Isso aí. Que não deve ter 500 gramas de bobear, tá pagando R$100, sei lá. Eu acho que a minha economia, Cobra, passou dos 25%. Eu acho que a minha economia de alimentação deve estar em torno dos 35%. Só de alimentação. Se incluir remédio e suplemento, hoje eu não gasto um terço do que eu gastava. Suplementação. E se incluir os médicos ainda, e nutricionistas, essas coisas todas que eu não gasto 25% do que eu gastava. É isso aí. É uma maravilha. É isso aí. E você Sami, está economizando? Então, eu tento as ofertas também, né? Ficar de olho, seguir os aplicativos dos supermercados, né? Para estar acompanhando e saber o dia das ofertas, né? E aqui perto de casa também tem um açougue muito bom também, que as carnes pensando muito, tudo de graça, né? Você ir na sexta. E aí tem essa questão, né? Por exemplo, eu faço isso. Eu chego no supermercado, tá caro, eu compro uma. Eu chego num lugar, acho barato, eu compro logo um monte, boto lá do congelador, acabou. Né? A carne a gente consegue estocar ela. Diferente de alguns alimentos aí que a gente não consegue estocar. Tem que ficar ali. Você tem que... É que a gente vai aprendendo, né?
A gente vai ficando Deixa, mais deixa eu, deixa eu fazer esperto. mais uma pergunta. E a liberdade da hora de comer? Por exemplo, eu hoje faço uma refeição só por dia, então tá mais fácil. Mas eu posso comer a qualquer hora do dia. Não é? Eu faço uma refeição, tem que ser meio-dia, não. Posso comer 10 horas da manhã, 9. Eu posso comer 6 horas da tarde, 5, 4. A gente tem essa liberdade de não dar aquele desespero. Eu tenho que comer, senão eu vou desmaiar. Como é que é isso para vocês agora, nessa mudança alimentar para vocês três? Alessandro também, se quiser responder. A liberdade da fome, da saciedade, do horário de comer. Bom, Como é aí, uma dieta mais que tem mais saciedade, né? Tu não sente a necessidade assim de estar comendo toda hora, né? Eu como porque eu gosto de comer, então eu faço mais refeições, mas é tranquilo se eu não tenho. Ontem mesmo eu não consegui fazer a refeição que eu faço normalmente de tarde no trabalho, porque eu tinha compromissos, assim, e foi tranquilo, assim, cheguei de noite e fiz a minha alimentação, assim, não, tu não fica pensando muito na comida, né? É uma liberdade, é isso. Ontem, eu gosto desse exemplo assim, não, porque ontem não precisou ficar, né? E, É, e lá em casa, lá em casa somos 5 carnívoros, né? Eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha cachorra, todo mundo é carnívoro. Aí de vez em quando meus filhos vêm querer fazer chantagem emocional comigo, falar, papai, mas eu tô morrendo de fome. Aí eu falo, pai, não morre não, morre não. Vai o quê? Vai desmaiar? Vai fazer o quê? é. morrer não. Ô, Cobra, vamos falar um Tá na pouquinho. A hora. gente vai. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Semana que vem a gente vai conversar sobre o valor nutricional da carne, tá? Tem muita gente perguntando aqui sobre quantidade de proteína, se é carne vermelha, se é carne, né, carne de frango, peito magro e tal. Então, assim, a gente vai fazer uma live só sobre valor nutricional da carne na semana que vem com a doutora Regina Nogueira, tá? Assistam porque vai vir bastante informação interessante, tá? Mas, assim, na estratégia carnívora, o que é a melhor escolha? Então, vamos falar assim, melhor escolha na estratégia carnívora é a carne vermelha, certo? Seguida da carne de porco, das outras carnes de ruminantes que vocês tiverem acesso, as vísceras são importantes, né? E assim, frango, gente, consumam carne de frango da coxa, da asa, que tenha mais cartilagem, que tenha mais colágeno, que tenha mais gordura, tá? Peito de frango, querem consumir, consumam, mas assim, é uma carne que não vai te dar saciedade, assim como o peixe, né? Inclusive, o peixe tem menos quantidade, menos proteína, né? Numa porção do que numa carne vermelha. Então, assim, procurem carnes que tenham gordura, que deem saciedade, porque essa é a importância, tá? De quando você entra numa estratégia carnívora, de não pensar em comer carne magra, gente. Se você começar a consumir carne magra, vai faltar combustível, não é legal, tá? Entre consumindo gordura, né? Quebrem esse tabu aí, todos esses preconceitos que existem, tá? Se vocês quiserem ver uma live sobre colesterol, assistam o nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Brasil, que tá lá no YouTube, tá? Assistam as lives que a gente fez com os nutricionistas, com a Andrea Bise, com o Henrique Altran, porque sim, a gente conversou muito sobre isso, sobre essa questão com a Lua, tá? Com a Lua Ferrari, falando sobre suplementação, porque assim, ó, tem muito preconceito, tem muitas coisas que a gente recebe de informações e que elas não estão corretas, né? Que tem muito interesse, muito estudo pago por indústria, né? Pela Big Pharma e pela indústria alimentícia que não são corretas. E o mito do colesterol é uma delas, tá? Então, assim, percam o medo da gordura. A gordura é combustível, a gordura é essencial, inclusive para o funcionamento do cérebro, né? As nossas conexões nervosas dependem das cetonas, dependem da gordura. É a gordura preferida pelo cérebro,
E a gente está dando porquê dessa questão toda aí, de quando a gente inicia uma estratégia carnívora, a gente começa a ter mais clareza mental, né? Menos brain fog e mais foco, parece que você tem mais lucidez, né? Justamente por isso. Porque o teu cérebro está recebendo um combustível que ele prima, que é o combustível mais correto para ele. Né? Inclusive, por que se usa a estratégia cetogênica para tratar a epilepsia? Né? Porque as conexões nervosas, elas não estão funcionando direito. O cérebro não está acendendo demais. Então, imagina se você faz uma estratégia cetogênica e você consegue curar ou reduzir as crises epiléticas, é porque existe uma ação das cetonas diretamente no teu cérebro, uma ação positiva. Né? E já estão vendo isso no tratamento do Alzheimer também, né? E que o Alzheimer é uma diabetes tipo 3 causada pelo excesso de açúcar. Então, assim, saiam dessa loucura de que gordura não presta, que gordura não pode ser consumida, e consumam carnes com gordura. Carne gorda. Carne gorda, né? Carne gorda. E assim, ó, tem carnívoros, inclusive, médicos aí que fazem carnívoros americanos, que eles indicam tu consumir 50-50. 50% de gordura, 50% de carne, escolher carnes gordas. Certo? Eu gosto muito de seguir a natureza. Você vai comer gordura até quando? Até você querer comer gordura. Vai chegar uma hora que você não vai querer mais. A gordura vai... Não quero mais essa gordura. É essa hora que você para. Eu vou comer carne até que hora? A mesma hora. Quando você virar a plaquinha da churrascaria assim, ó, é hora de parar de comer. É simples assim, gente. Agora, por que a gente não faz isso naturalmente? Porque a gente foi doutrinado a viver com fome, a gente foi doutrinado a ter medo de gordura, ter medo de carne, então a gente não faz isso naturalmente. Mas, por exemplo, eu não tenho medo, e eu como muito, e eu como muita gordura, e eu sou magro. Eu como muito, eu compro toda semana 1 quilo de torresmo, e como ele durante a semana toda, junto com carne. Carnívora, por mais que você come gordura, você nunca vai ficar com sobrepeso ou obeso. É impossível. É impossível, porque o corpo vai parar antes. Simples assim, então perca com medo, cai de cabeça, come muito. E com gordura. É diferente do carboidrato. Carboidrato você não tem limite. É muito diferente. Exatamente. Você toma uma lata de leite condensado, quer tomar outra. E aí, assim, ó, uma lata de leite condensado, as pessoas te veem comendo isso e elas não falam nada. Um pacote de Doritos, mais uma Coca-Cola, uma lata de leite condensado, mais um bolo, mais não sei o quê. Gente, e as pessoas acham que isso é normal. Daí você está comendo sua carne e vão dizer que você vai morrer. Né? É ao contrário. É ao contrário. E aí, Cobra, tem mais perguntinha? Nós já estamos aqui há quase 2 horas. Vamos pegar a última para a gente encerrar? É isso aí. É normal no início da estratégia engordar para depois emagrecer? Primeiro, deixa eu só desmistificar um pouco o que é engordar e o que é emagrecer. A gente confunde às vezes emagrecer com perder peso e engordar com ganhar peso. São coisas diferentes, tá? Ganhar peso é uma coisa, engordar é outra. Emagrecer é uma coisa, perder peso é outra. Porque engordar e emagrecer tem a ver com gordura, percentual de gordura. Então você pode ganhar peso e emagrecer. Como? Ganhando músculo. Porque você vai ganhar mais músculo, então o seu percentual de gordura, né, o percentual de gordura em relação ao seu corpo todo diminuiu. Então você ganhou peso e emagreceu. E você pode perder peso e engordar. Acontece muito com quem vai para essa estratégia de restrição. A pessoa perde peso, só que ela fica com mais gordura. Ela fica mais flácida, mais mole, porque ela perdeu massa magra e ela ficou com um percentual de gordura mais alto. Então ela perdeu peso e engordou. Então, é só fazer essa diferença. Então, o que acontece normalmente na carnívora? Eu vejo. Primeiro, a gente perde líquido.
Então você perde muito peso ali, uns 4, 5, às vezes 6 quilos de líquido que estava retido. E aí, tanto a perda de gordura quanto a ganho de massa, ele é mais lento. Ele acontece mais de forma... Ninguém emagrece 5 quilos de gordura em um mês. Isso é líquido. A mesma coisa acontece quando você ganha. Então, depende muito, mas normalmente você perde peso e depois ganha massa muscular. É isso que normalmente acontece na carnívora, e aí você vai trocando. Quando você está com muita gordura, você vai trocando gordura por massa muscular, então acaba que o peso, você não vê muita diferença na balança. Então é um grande erro também ficar olhando a balança. Aonde que é o melhor lugar de olhar, na minha opinião? São as roupas, né? A roupa começa a ficar folgada, o cinto começa a ficar frouxo. A roupa não mente. Às vezes a gente se olhando no espelho, a gente faz uma posezinha e tal, fica, né? Mas quando você bota a roupa não mente. Tem uma mentorada minha que a felicidade da vida dela foi quando ela entrou naquele short que ela tinha guardado lá no fundo da gaveta, que um dia ela ia usar. Ela emagreceu 30 quilos, perdeu 30 quilos de peso e desceu, acho que, sei lá, 4, 5, 6 números, né, de medida. Então, é importante essa diferença, perder peso e emagrecer. Tá? A balança sozinha, ela não diz muita coisa, não. Isso aí. E tem uma coisa também com relação a pessoas que não conseguem, por exemplo, emagrecer logo no início da estratégia carnívora, tá? Pessoas que estão muito desnutridas podem ter uma maior dificuldade de emagrecer no início, tá? Pode levar até 1 mês, 2 meses ou mais, porque o corpo está retendo tudo. O corpo está tão sedento de nutrientes, tá? Principalmente quem vem de uma dieta, uma estratégia, né, de uma dieta vegana, ou o então exemplo estava consumindo... da Cissa aí, ela falou, aconteceu um pouco isso com ela, não foi, Cissa? Sim, eu senti muita fome, assim, no começo, que todo mundo fala que perde, e pra mim foi, eu sentia muita fome, mas eu não tava ganhando peso, assim, tava comendo muito mesmo, assim, bem mais do que eu era acostumada, mas o peso não tava, assim, aumentando, tá bem estabilizado, assim, mas eu sentia mais fome no começo, agora não, agora já neutralizou, assim. Porque é a inteligência do corpo. É a inteligência do corpo te comandando. É simples, gente. Ouçam o corpo de você. Né? Que é uma coisa que a gente não faz. Né? O melhor Gente... fat secret que existe, o melhor fat secret que existe é o nosso sistema de fome e saciedade. Ele acerta 10 casas decimais. Caloria, proteína, gordura. Depois que a gente domina a fome e a saciedade e entende, nosso próprio corpo pede aquela comida, diz quando tá bom, diz quando chega, e a gente tem que aprender a ler ele e responder, e aí depois tudo funciona normalmente. Cobra, você quer falar um pouquinho só da cetoadaptação aí, daí a gente já faz um encerramento? Então, as pessoas perguntando desse entra e sai, tá? Quanto tempo leva para entrar, quanto tempo leva para sair da cetose, se tu já está num processo, quando tu quebra. Tudo isso depende da sua sensibilidade à insulina, né? Sua sensibilidade metabólica. Por exemplo, hoje eu sinto muito menos o impacto de um carboidrato do que eu sentia tempo atrás, porque a minha insulina, a sensibilidade de insulina está bem alta, tem 4 anos que eu estou na cetose. Então, eu posso comer uma frutinha que ela não... Caiu? Não, né? Deu uma cortada. Caiu a live? Não caiu. Deu uma cortada. E o que acontece? Quando a gente está na Carbolândia, a gente só funciona em um combustível, que é a gordura está bloqueada. Você não tem cetoadaptação. Quando você faz a cetoadaptação, a gente passa a funcionar nos 2 combustíveis. Não é só agora só funciona a gordura. Não. Se você comer carboidrato, o seu corpo vai conseguir usar aquele carboidrato ali. Só que você vai sentir um brain fog, né? Porque é uma energia pior.
Então o cérebro vai faltar um pouquinho de energia, vai dar aquela lerdeza, aquele sono, aquela tristeza, até passar que é como se tivesse tomado uma cachaça. Para quem está em certo adaptado e está vivendo em cetose, quando come o carboidrato parece que toma uma cachaçinha, daquela que fica assim, né? Não sei se estou falando besteira ou não, né? É verdade. Parece que tomou uma dose de pinga. Porre, Daquele, porre. né? Então, vocês estão me ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas segue. Então, essa é a certa adaptação, vai variar muito da sua alimentação pregressa, né? Como é que você se alimentava antes, mas gira em torno aí de 15, 30 dias para a gente já rodar na gordura bem. E depois tem uma outra certa adaptação mais para frente, que já é por 4, 5, 6 meses, que aí o corpo vai para o nível, as células passam a usar a gordura mesmo. Inclusive, para quem é atleta, nesse momento você chega ao mesmo desempenho que você tinha antes, usando carboidrato, e às vezes pode até superar o seu desempenho, porque você vai usar gordura como fonte de energia, inclusive pelo músculo. Né? Então você diminui aquela necessidade de glicogênio, o corpo usa mais ácidos graxos, corpos cetônicos, e isso eu estou falando por eu ouvir lives e ver estudos, esse tipo de coisa, né? Minha experiência própria, a experiência do próprio Alessandro Medeiros, que a gente troca muito. Então, é uma segunda certa adaptação, né? Tem essa primeira, que a gente começa a rodar ali na gordura e tudo funciona. É coisa de, por exemplo, quem vem da cetogênica, quem vem do low carb, isso com 3, 4 dias a pessoa já vira. Agora, se você vem na carbolândia total, vai demorar mais para o corpo baixar a insulina, né? As células ficarem sensíveis à insulina de novo e a gordura ser queimada em alto nível. Se você faz mais jejum, o jejum também proporciona. Esse é o grande ganho do jejum, tá, gente? As pessoas acham que jejum é para fazer uma restrição calórica, ficar não sei quantos dias sem comer para emagrecer. Jejum não é isso. Jejum ele dá um reset no corpo, aumenta a sua sensibilidade à insulina, aumenta a sua cetose. Então é isso que é o grande, aumenta glucagon, GH, testosterona, dá esse balanço melhor do metabolismo e traz saúde. É esse que é o jejum. E ajuda também na certa adaptação bastante, porque aumenta a sensibilidade à insulina e várias dessas coisas. Alessandra, já são 10 e 2. Gente, vamos lá. A Cissa caiu e não sei se vai dar tempo dela retornar aqui, mas, gente, vamos tentar deixar essa live salva, né? Não vamos passar muito de 2 horas aqui, porque senão, de repente, a gente não consegue nem deixar salva aqui. Sei. Tá, agradecemos, então, a Cissa, que caiu, e a Sami. Sami, muito obrigado. Foi muito boa a tua participação. É importante trazer esses testemunhos, né, para as pessoas enxergarem que nós não somos só nós dois doidos aqui, né, Cobra? Sami, ó, gostei muito da sua história, impressionante, fantástica mesmo, incrível o resultado. E uma das coisas que eu tenho para te dizer é que como você pegou faixa preta rápido, né? Ela já é carnívora faixa preta em 3 meses. Pois é, eu me surpreendi muito com isso também, né? Porque geralmente vegana ainda, né? Que tem pouco fome, né? E já conseguia, assim, virar Exatamente. É que isso está no DNA da gente. Exato. Só despertar. E a Cissa também. Cissa também. Eu achei que ia chegar hoje e ia ter algumas nutelagens, umas coisinhas assim, mas as duas com faixa preta já, cara. Quinto Dan, estão lá na frente já, ó. Carnívoro mesmo. Carnívoros de verdade. Por isso que eu escolhi elas hoje aí, Cobra. Boas escolhas nessa. Muito boas escolhas, né? Cissa, obrigada. A gente agradeceu já, Sami. Muito obrigada pela tua disposição de estar aqui com a gente hoje. Foi muito importante.
Tá? E o pessoal tá pedindo aí, eu acho que você vai ter que fazer um Reels aí contando do skincare com o talo, né? Com o Vou sebo fazer, pode bovino. deixar. Vou fazer, sim. Ensina o pessoal a produzir aí. Pode deixar. Eu faço direto. Quando terminou o meu, eu já faço mais. E você dá uma Então, fornadinha de sal também, né? De Aí sal, começou aham. tudo. Principalmente depois do treino. É. olha Eu aí. passo, eu passo também, tá? Passo manteiga, gordura, óleo de coco. Acho massa passar na Eu pele. uso óleo de coco direto. O talo eu ainda não comecei a usar, mas eu tô bem curiosa. Eu vou esperar esse teu Reels aí, Cissa. Ensina a gente a fazer, ensina a gente a usar. Tá bom, vou fazer sim. Muito obrigada E, pelo convite. Eu sempre assisto vocês aqui, fazendo minha última refeição do dia. Ah, que maravilha. Bom e eu ter recomendo a vocês todos todos. o Aterone, tá? O Aterone combina muito com estratégia carnívora, hein? Tá, É, tô fora dessa aí, cobra. Não. é, Shampoo, não. eu Sem também não estou shampoo, preparada. não tô pronta pra isso. Se eu for morar na praia um dia, quem sabe, né? Aí é outra história. Ó, gente, Gente, muito gratidão, obrigado. gente. Obrigado. Muito obrigada também. Boa noite, obrigado a todos que participaram pelas perguntas, a audiência. Muito obrigado.